Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso aqui. Que maravilha! Pessoal que já está aqui no YouTube, já está trocando ideia, já está trocando mensagem. Pô, muito legal. Muito obrigado por vocês estarem aqui já aguardando. O pessoal aqui do Instagram que está começando a chegar também. Sejam todos muito bem-vindos. Que a gente vá para frente esse domingão, nessa nossa live aí, às 22 horas. Parece brincadeira, mas é um horário bom, né? Horário bom para a gente trocar uma ideia, horário bom para a gente terminar o dia e, nesse caso, terminar a semana e começar uma nova. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de hábitos tóxicos. Hábitos tóxicos que simplesmente destroem as nossas chances de ter uma reconstrução, mas eu diria uma coisa mais profunda. Destrói as chances de ter uma reconstrução de casamento e uma reconstrução de ter resultados, reconstrução da própria vida, ou seja, são hábitos destrutivos. Todos os hábitos tóxicos, né, todos os hábitos tóxicos, eles atacam diretamente a sua prosperidade e assim por diante. Então nós vamos falar sobre isso, pessoal. Hoje nós vamos bater um papo sobre os nossos hábitos e o quanto que isso tem impactado não só na reconstrução, como muito também na nossa vida. É uma verdade. Então, pessoal, sejam bem-vindos, estamos ao vivo para trocar uma ideia. Então, eu estou vendo já a gente aqui que é pela primeira vez. O DJ Neguinho, aí, seja bem-vindo também pela primeira vez. Primeira vez também o Ederson na live, que beleza. Então, como a gente sempre fala, uns 2 minutinhos aí, a gente recebe e acolhe a galera, né? Aí tem uma turma que está sempre comigo, aí a Daniele, a Beth, a Márcia, que maravilha. Tati Campana, já vi algumas vezes aí, também já comentou alguns posts meus. A Andréia conseguiu, hein? A Tatiana Maia, seja bem-vinda, Tatiana, também. Estamos ao vivo, é isso aí. Eu aqui novamente sem perder uma live. Eu fico feliz. Neymar, pessoal aqui do Instagram, muito bom. A Claudinha, também pela primeira vez, seja bem-vinda, Claudinha. A Lolita, loja Lolita, também pela primeira vez. Lucicleide também. Muito bom. Tiago, primeira vez. Quanta gente primeira vez hoje, hein? Que espetáculo. Juarez Neves, primeira vez também. Que bacana. Muito bom, pessoal. Muito bom. Sejam bem-vindos. Que os guardiões da família, que já são veteranos aqui, e aqueles que já acompanham o canal, deem boas-vindas aos colegas que estão chegando hoje. Não é? Temos que fazer essa acolhida, porque a gente já recebeu muitas pessoas aqui, então é importante que a gente faça, porque amanhã quem está chegando vai acolher quem ainda também será a primeira vez. Não é? Então, pessoal, vamos para cima, porque tem bastante coisas para trabalharmos. O Messias também, olha lá, chegou, devorei o livro, e durante a leitura ela quebrou o contato zero. O Messias é um guardião da família veterano também, já é um soldado, já está dentro da mentoria. Parabéns, cara. Aí tem que avançar agora cuidadosamente, hein, amigo? Tem que avançar cuidadosamente, não é? Pessoal, falando, sejam bem-vindos, é isso aí. Muito bom. Que maravilha. Rosinilda também, primeira vez. Então, galera, vamos que vamos. A Gabriela falou, boa noite, meu marido pediu divórcio. Não muda nada. Continua fazendo o trabalho seu de desenvolvimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E a humilhação, Gabriela, você falou, fui muito humilhada hoje. A humilhação é uma disfunção dele, é uma disfunção da outra pessoa. Não tem nada a ver com você. Você só vai pegar para você aquilo que de fato tem a ver com você e que você se identifica com a pessoa. Tá bom? Então, pessoal, vamos falar de hábitos tóxicos. Esses hábitos que nos acompanham, porque nós somos seres de hábitos. Nós somos seres de hábitos. Não tem como fugir, né? Ó, o Jeffrey aí também, primeira live, aleluia. Que maravilha. Então, pessoal, nós somos seres de hábitos, tá? Nós temos os nossos hábitos para fazer as coisas todos os dias. E nós fazemos, inclusive, as coisas sem pensar. Nós fazemos as coisas sem pensar, tá certo? Porque a gente faz no automático muitas vezes. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quais são os seus hábitos? Hoje, você tem clareza
Você tem consciência se o seu hábito hoje está te levando para o sucesso ou está te levando para o fracasso? E quando eu falo sucesso ou fracasso, eu estou dizendo sucesso no relacionamento, fracasso no relacionamento, sucesso no seu profissional, fracasso no seu profissional, no seu financeiro, na sua saúde. Os seus hábitos hoje estão te levando para onde em cada uma das áreas da sua vida? São hábitos fortalecedores ou são hábitos que estão te enfraquecendo? Como, por exemplo, eu tenho hábitos de ler livros que me ajudam tecnicamente na minha profissão. Eu tenho o hábito de ler livros que me ajudam na parte comportamental e me desenvolvendo para ser uma pessoa melhor em relação a relacionamentos conjugais. Hein? Qual que é, o que você tem feito hoje? Porque eu mais vejo, pessoal, é o seguinte, eu quero reconstruir, etc e tal. Então vamos trazer aqui os nossos hábitos. Os nossos hábitos são os que nos trouxeram os resultados também que nós estamos tendo hoje. Inclusive com a outra pessoa. Se você está vivendo algo que você não está gostando, muito provável as suas crenças, vícios, ou seja, os seus hábitos que são gerenciados pelas crenças e pelos vícios, estão destruindo as suas chances ou te colocaram na situação que você está. Então, hoje, esses hábitos estão te enriquecendo ou estão te empobrecendo? Literalmente, financeiramente falando. Esses hábitos estão te deixando mais forte, estão deixando mais fisicamente preparado, mais bonito, mais bonita, com mais disposição, com ausência de dores, dormindo bem, ou está te deixando disfuncional, com o corpo doente? Porque tudo isso vai impactar no resultado do seu casamento. Pessoas, Clube dos Empoderados. Esqueci de colocar a caixinha lá, gente. Nossa, é verdade. Eu vou ter que colocar aqui, vou até anotar aqui no meu caderno, ó. Qual o nome do clube? Depois eu vou colocar lá. Quem não sabe, que a gente fez uma brincadeira numa outra live aí, que a gente ia dar um nome para o nosso clube aqui, né? Tem os Guardiões da Família que fazem parte de um clube. Qual é esse clube? Que fala assim, o clube da sofrência. Ele falou, não, sofrência não. Aqui é dos empoderados que estão se desenvolvendo, clube da transformação, clube da transposição, da transcendência extraordinária. Muito bom. Entende, pessoal? Marlon colocou, qual a chance, depois de um choque emocional, nós ficarmos sempre nos mesmos hábitos? Aí é que tá. Marlon, você falou uma coisa bem interessante. Porque o que acontece? Quando nós temos impactos emocionais, através de fortes impactos emocionais, experiências com impactos emocionais, nós temos novos aprendizados. E esses novos aprendizados, emocionalmente, neurologicamente falando, vai moldar o seu subconsciente, dependendo da situação, e ele vai inconscientemente começar a instalar novos hábitos para te proteger do que você passou, ou para atrair mais daquilo que você passou, se for positivo. Então, te proteger do que é ruim, e atrair mais daquilo que é bom. Tudo se chama, né? Tudo se envolve e tudo chama em questão da mente trabalhar em fuga da dor em busca do prazer. Tudo está em volta disso. Tá? Então, quem é você? Fuga da dor ou busca do prazer? O que você está ensinando sua mente? O que é dor? O que é prazer? É você que vai ensinar. E isso vai moldar os seus hábitos. Se eu, por exemplo, tenho no meu subconsciente instalado que eu não sou uma pessoa romântica, carinhosa e etc e tal. Então, ele vai me instalar alguns hábitos, entende? Vou colocar alguns comportamentos para validar isso. Então, vamos lá. Os nossos hábitos, como eu estava falando para vocês, eles trazem sucesso ou fracasso? São hábitos fortalecedores ou enfraquecedores? São hábitos que vão te trazer paz ou vão te trazer tragédia? São hábitos que vão te deixar feliz ou que vão destruir a sua felicidade? Os nossos hábitos vão compor todos os nossos resultados na vida. Entende? Só que é um conjunto de coisas que nós vamos trabalhar. Eu vou trazer alguns hábitos aqui agora para vocês poderem trabalhar em relação à mudança, pelo menos de consciência. Se vai mudar ou não, aí é todo um trabalho que vocês vão ter que fazer. É ou não é verdade, galera? Beleza? Então, pessoal aqui do YouTube, muito beleza, que maravilha. Aqui já está
já tem o dobro no YouTube do que tem no Instagram, hein? Nós estamos indo bem. Vamos lá, até o final da live a gente vai longe. Então, pessoal, como que a gente elimina um hábito tóxico? Primeiro ponto, vamos trabalhar já logo na ação, né? Nós temos que instalar hábitos que são saudáveis, né? Nós temos que instalar hábitos no lugar. Por quê? Porque os hábitos estão muito alinhados com as nossas crenças, com os nossos vícios. Não se apaga uma crença. Não se alimenta, não se elimina uma crença, se substitui uma crença, se substitui um hábito. Entende? Então, como que a gente faz isso? Então, nós temos que instalar um novo hábito através de estratégias técnicas, etc. Eu não vou entrar no mérito aqui de como mudar isso agora, entende? Mas eu vou falar para vocês de alguns hábitos que são ruins. Então, pessoal, uma coisa que é importante vocês saberem que não se muda o Jefferson está aqui no Facebook. Que maravilha, Facebook também. Estamos aqui também, tá? Não esquece não esquenta não, que eu estou aqui no Face, no YouTube e no Instagram. Tá todo mundo junto. Beleza? O Instagram que fica separado e o YouTube e o Face fica numa ferramenta só que eu faço aí com a galera. Então, pessoal, uma coisa que é importante a gente ter atenção. Não se muda um hábito da noite para o dia, tá? Então, esse é um ponto que as pessoas vão se sabotar demais. Porque elas vão ter, como eu falei para vocês, alguns alívios e vão achar que isso já é uma transformação. Mas alívio, como eu falo, não é transformação. Então, você precisa passar por uma transformação para que o hábito seja duradouro e instalado de forma profunda. Entende? Ó, o grande Éder. Boa noite, Éder. Seja bem-vindo ao vivo, meu amigo. Camarada que tem história para contar. Vou falar para você que esse Éder tem história para contar. Tamo junto aí, irmão. Espero que esteja tudo bem aí com você. Maravilha. Então, vamos lá. Primeiro hábito, pessoal. Anota aí, papel e caneta. Qual que é um hábito? Primeiro hábito, que é o seguinte, hábito tóxico, que é da inveja. Hábito da inveja. Pessoal, a raiva, né, da pessoa que tem o que você quer, mas você não tem. A gente acaba sentindo raiva. Acaba sentindo essa inveja. A inveja, ela ataca diretamente você. Quando você tem inveja, você está focando naquilo que você não tem e você entra no processo de comparação. Quando você entra no processo de comparação da inveja, você se coloca numa posição de que você não tem a capacidade de gerar o resultado que ele quer, que a pessoa tem. Entende? Então, é muito importante que vocês entendam que a inveja todos nós temos. Como é que eu sei se eu tenho inveja? Como é que eu sei? Vamos ver. Escreve para mim aí. Como é que a gente identifica se eu sou ou não uma pessoa invejosa? Vamos lá. Você é uma pessoa invejosa? Sim ou não? Como é que a gente sabe se nós somos uma pessoa invejosa? Na sua opinião, você acha que você é uma pessoa invejosa? Nem que seja uma inveja leve? Aí vem uma pessoa e fala assim, não, Luciano, mas é uma inveja branca. Já viu isso? É uma inveja branca. Não é inveja branca. Pessoal, não existe inveja branca. Inveja é inveja, tá, pessoal? Quando você tem inveja, você está num campo vibracional, inclusive, numa frequência negativa. Entende? Você tem uma frequência vibrativa, frequência negativa. Então, o que acontece, pessoal? A maioria está falando que não sou. Beleza. Então, a primeira pergunta é, quando todo mundo à sua volta, ou o seu melhor amigo, ou as pessoas que estão à sua volta, se a pessoa está se dando muito bem, entende? E você vê a pessoa se dando bem, e dá aquela pontinha de desconforto, se der aquela pontinha de desconforto, fala assim, poxa vida, ai, eu queria um pouquinho daquilo. Não é? O que eu falo para você? Isso é inveja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós temos. Ah, eu não tenho. Tem sim. Porque em algum ponto lá atrás tem. A gente tem uma necessidade, muitas vezes, comparativa inconsciente. Pode ser que não te ataque, pode ser que não seja algo destrutivo, mas nós todos temos alguma coisa. Entende? Porque a gente tem que trabalhar isso, pessoal. Nós temos que trabalhar isso. Mas é algo que está lá no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente tem. Então, toda vez que a gente sentir aquele negocinho, você vai lá e combate. A maioria já está trabalhando, talvez, aqui que está falando. Então, beleza. Mas até eu, muitas vezes, me pego
em situações que eu falo, não, tem que mudar isso aqui. Entende? Tem que mudar isso aqui. Todos nós temos, pessoal. Entende? Não adianta. Então, relaxa, tá tudo bem. O que não pode é ficar preso nisso, porque senão você entra na comparação. Então, como é que você combate muitas vezes a inveja? Quando você admira, quando você abençoa a pessoa. Pega uma pessoa, né? Quer ver um desafio bastante grande que eu faço às vezes para o pessoal que está nas mentorias? É o seguinte, ó. Pega uma pessoa que você tem dificuldade e comece a imaginar todo dia de manhã você abençoando a pessoa, mandando energias positivas, coisas boas para ela. Ou quando ela tem alguma coisa boa, você fala assim, é isso aí. Ora pela pessoa, faz uma oração pela pessoa e abençoa o que a pessoa está conquistando. Mesma pessoa que você tem dificuldade de relacionamento. Você faz isso verdadeiramente e sinceramente com você? Entende? Aquela pessoa que tem dificuldade, aquela pessoa que você fala assim, esse cara, essa mulher, eu vou falar uma coisa. Entende? Então, é aí que mora o negócio. É aí que a gente começa a verificar a nossa capacidade de conseguir nos desenvolvermos em relação àquilo que a gente gostaria de ter, mas não tem ainda. Só que quando a gente tem muita inveja, a gente tem essa situação, porque a gente acredita que não é capaz inconscientemente de resolver aquilo, de buscar, e a gente entra no processo de comparação. Entende, pessoal? Segundo hábito que é tóxico. Anota aí. Segundo hábito tóxico. Levar as coisas para o lado pessoal. Então é o seguinte, tudo que acontece acha que é alguma rejeição, que é perseguição. Entende? Acha que o mundo está contra ela. E eu nem vou falar de vitimismo, que é outra. Eu estou falando agora de levar para a coisa do pessoal. Tudo que falam, mas por que está falando isso? É comigo, e não sei o quê. A pessoa tem mania, entende? A pessoa tem verdadeiramente mania, ou seja, que é o hábito de levar tudo para o lado pessoal. Tudo que fala, fica bravinho, fica bravinha, entendeu? Cheio dos mimimi, não consegue relacionar, já tem alguma atitude mais radical, já fala alguma coisa que não deve, depois se arrepende, porque palavras que foram ditas não tem como tirar. Atitudes que você faz que machucam as pessoas não tem como voltar atrás. E aí eu te falo, quanto que isso é destrutivo no seu relacionamento. Essa parte do levar as coisas para o lado pessoal, lógico, não são todos, aqui são alguns, você vai trabalhando e vai verificando, né, para fazer uma identificação. Agora, de fato, pessoal, isso é algo extremamente destrutivo. Extremamente destrutivo. Entende, pessoal? Beleza? Vamos lá, terceiro, que aí vem de encontro com esse. Já coloquei um depois do outro para não dar ruim. Levar as coisas para o lado pessoal é o segundo. Terceiro, é o vitimismo. Qual é a principal característica da vitimização? E vamos separar aqui duas situações que é importante. Vítima e vitimismo. Ok? Vítima é uma situação que você pode ter passado e ter sido vítima de algo. Se vitimizar, ter vício do vitimismo, é um problema. Entende? Então, o vitimismo cai muito aonde? No reclamar de tudo. A pessoa tem dó de si mesma. Ela fala e conversa e discute com as pessoas, sempre contando as situações, como o caso dela sendo o pior do mundo, ou comparando, e sempre comparando, que eu digo como a minha tragédia é maior que a sua. Todos conseguem, menos eu. Todo mundo pode, mas eu não consigo. Entende, pessoal? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe muitas vezes porque a pessoa que está no vitimismo, ela tem essa tendência de se colocar em dó, como eu falei. Então, é o poder da palavra de novo. E aí eu te pergunto, as suas palavras hoje estão construindo pontes entre você e o seu companheiro, a sua companheira? As suas palavras hoje, a qualidade das suas palavras hoje, estão construindo pontes para aproximar ou estão criando abismos? Eu te pergunto, as suas palavras estão criando pontes ou abismos? Porque se você está criando pontes, beleza, você está se aproximando. Abismo, muitas vezes, é a vitimização. Está criando oportunidade
ou está criando calamidade na tua vida? Está criando milagres ou tragédias? Como você está utilizando o poder da palavra dentro dessa situação do vitimismo? Você está usando para se edificar e virar um protagonista ou uma vítima? Olha lá, a Tatiana colocou, complexo de inferioridade, vitimismo. É isso aí. Complexo de inferioridade é vitimismo. A pessoa tem traumas. Um ponto que é interessante falar para vocês aqui. Quem faz isso, pessoal, quem tem esse tipo de hábito de se vitimizar, tá certo? Ela muitas vezes não faz isso por mal. Então, nós não estamos aqui para ficar julgando as pessoas. Nós estamos aqui para trazer consciência para vocês. Entende? Para trazer consciência. Então, quando você tem consciência sobre a situação, você começa a fazer o trabalho de transformação. O primeiro passo, anota isso daí. Aliás, escreve para mim aqui, ó. Aqui no chat e aqui no chat do pessoal do YouTube, do Facebook. Escreve aí, ó. O primeiro passo da transformação é a consciência. Coloca aí para mim. O primeiro passo da transformação é a consciência. Eu quero escutar vocês. Grande Osney, mais um guardião. Darkilane também, guardiã. Que maravilha. A galera lá da mentoria tá por aí já. Que espetáculo. Juarez também tá por aí. Que maravilha. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Primeiro passo da transformação é a consciência. Se eu nem sei que eu estou errando, como é que eu posso mudar alguma coisa? Vocês estão entendendo qual que é a questão? Se você não está tendo contato com coisas, como por exemplo, eu trago muita... Quem aqui concorda comigo que as lives que eu trago, o conteúdo que eu trago nas lives, traz consciência, traz aquele negócio e fala assim, ó, dá aquela eureka, não é? E fala assim, ó, putz, caraca, meu, é verdade, eu não estava pensando assim, nossa, eu estou me vendo nessa situação. Nossa, é isso mesmo. O que acontece? O que acontece? Acontece que nessa situação você está acordando. Nos eventos que eu faço, nas mentorias, a primeira coisa que eu faço é a pessoa fazer o quê? Aumentar e ampliar o estado de consciência. Não adianta querer sair mudando. Mudando o quê? Você não sabe o que tem que mudar. Caramba, pensa, tudo que precisa de algum tipo de manutenção, primeiro você tem que fazer o quê? Um diagnóstico, não é? Um check-up. Se você não faz o check-up, não faz o diagnóstico, você não tem como identificar qual é a peça que está solta, o que está quebrado, o que não está legal. Aí a pessoa não sabe nem o que está quebrado e sai mudando qualquer coisa. Aí, no final das contas, ela melhora o que já está bom, mas aquilo que tem que consertar, ela nem viu, porque ela não sabe. Então, acorda, meu. Primeiro de tudo, você tem que ter consciência. Humildade, vulnerabilidade. Pessoas que são arrogantes e prepotentes não reconhecem os próprios erros. Não adianta. Então, nós temos que clarear. E a hora que clareia, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A hora que a clareza bate, tem gente aqui que já é guardião, pode falar. A hora que a clareza bate, parece que tira um véu da sua cara. Parece que muda o mundo. Você vai enxergar o mundo com outro olhar. E aí você vai falar assim, ó, caramba, meu, peraí, o que eu tô fazendo? Aí começa a dar até uma ansiedade, mas não é uma ansiedade de crise de ansiedade, é uma ansiedade de falar assim, ó, meu, eu vou mudar, eu posso mudar, agora eu tô entendendo. Tá fazendo sentido, pessoal? Sim ou não, para vocês? Vamos ver aqui. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Muito bem. Ah, o Juarez, grande Juarez, o cara mais animado da mentoria. É o Juarez, tamo junto, garoto. Clarear, a Tatiana colocou. Clarear, libertador, é isso aí. Explode, parece que arranca um negócio de você assim, você fala, uau, o que está acontecendo? E aí o negócio fica doido. Aí fica louco, porque aí você começa a simplesmente ter consciência do quanto você pode mudar as coisas. Entende? E aí você sai de qual papel? Do vitimismo, da vítima. E não é, como eu falei, não é da vítima que sofre alguma coisa, é do vitimismo próprio. Quando a gente fala de vitimização,
Não, mas eu fui vítima daquele carrasco. Eu fui vítima. Pode ter sido mesmo, vítima. Por quê? Porque a gente confunde a vítima, aquele que é do tribunal, né? Ele foi vítima de um assalto. Foi vítima do assalto. Agora, eu pegar o cenário e ficar me vitimizando com o cenário, isso é uma escolha. Isso é uma escolha. E é isso que eu quero que vocês trabalhem. Quem é você? Passar pelo processo, vocês muitas vezes não vão escolher. Agora, pegar aquele processo e ficar se destruindo em cima disso, isso é escolha. Isso é vitimismo. Isso é reclamar. Isso é ter dó de si mesmo. E eu te pergunto, quem é que vence se autodestruindo? Quem é que vence se autodestruindo? Achando que o mundo tem que mudar, que a culpa é dos outros. Caramba! Entende? Temos que mudar essa parada. Vamos lá. Quarto hábito que eu trouxe para vocês aqui, hábito tóxico, que vem destruindo as suas chances de reconstruir. Só voltando um pouco antes de entrar no quarto, vamos voltar um pouquinho no terceiro, que eu quero passar para vocês. Por que eu estou falando que o vitimismo é um hábito que destrói o casamento, destrói a reconstrução e destrói as possibilidades? Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês. Quem é que quer estar do lado de alguém que está se vitimizando? Que está com dó de si mesmo? Eu não estou diminuindo a sua dor. Entenda uma coisa. Você tem que acolher a dor e entender que isso é para você crescer. Mas agora, você ficar vibrando na dor, rodando em cima dela, contando para todo mundo para que as pessoas tenham pena, é isso que vai te destruir. E ninguém vai tirar isso de você, a não ser você. Então, eu não estou diminuindo a sua dor. Eu respeito a dor de cada um aqui. Porque eu sei bem quanto é dolorido. Eu já tenho um monte de gente. Pessoas com o sentimento de acabar com a própria vida. E ninguém pensa isso porque não ama a vida. É porque não sabe sair da dor. Então a gente tem que ter muito respeito e muita responsabilidade sobre essa situação. O que eu estou querendo dizer é que nós podemos, sim, existe a saída. Só que essa saída é uma decisão. Você tem que dar um basta nessa situação na sua vida. Tudo bem, pessoal? Tamo junto? Então agora vamos para o quarto hábito tóxico, que é o quê? Se sentir dono das coisas. Se sentir dono das coisas. Até o discurso da pessoa destrói ela. Ó, até o discurso. O que é se sentir dono? Apego. É se apegar. Quando você se apega, você não permite a pessoa seguir o caminho. Você fica o quê? Sufocando a pessoa. Entende? A gente sufoca a galera. Tudo bem? Então, pessoal, muitas vezes, né, nessa questão do apego, dessa necessidade de ser dono das coisas, vem da onde? Vem da infância. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é pai, quem é mãe aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixem os seus filhos irem. Deixe eles quebrarem a cara, sim. Deixa se frustrar um pouquinho, sim. Um pouquinho não, deixa se frustrar o que for necessário. Não é negligenciar, não é maltratar, não é virar as costas, mas é não facilitar. Vocês estão entendendo, galera? Então, vamos para cima. E qual que é o problema? Esse tipo de coisa gera essas síndromes do coitadismo. E o apego, pessoal, é um sentimento e um hábito, tá? O apego é um sentimento tóxico também. Então, a gente fica apegado às coisas. Tem horas que a pessoa fala assim, eu não sei se eu gosto ou se estou apegado. Já viu isso? Eu não sei se eu gosto ou se eu estou apegado com a pessoa, com as coisas. Aí começa a virar até acumulador. Não é? Então, pessoal, tem que aprender a deixar as coisas irem. Isso é uma habilidade, inclusive. Você não pode achar que a pessoa, né, vai ficar na sua mão porque você está segurando, porque você está apegado, você não consegue largar aquilo. Ninguém quer estar nessa situação. Você quer estar como?
Você não precisa segurar ninguém. As pessoas estão aqui, ó, estão com você, não na sua mão. Não vamos fazer de manipular nem nada. Tô falando, mas ela fica aqui na sua mão, ela quer ficar com você porque ela gosta de você. Porque ela admira você. Entende? Então, por quê? Porque as suas qualidades, as suas habilidades atraem as pessoas. Então, quem é você nessa situação? Tudo bem, pessoal? Tamo junto? Então, vamos lá. Quinta e última habilidade, habilidade não. Quinta e último hábito tóxico que eu trouxe para vocês. Que é um hábito, por mais que não seja, por mais que vocês não acreditem que seja, mas é um hábito, que é o descontrole emocional. Como assim? Descontrole emocional. Sabe aquelas pessoas que explodem? Pelo incrível que pareça, isso está atrelado, o comportamento de explosão, de descontrole emocional, ele está atrelado a algo que está atrás dele. O que está atrás dele aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Tô de lado. Então, assim, aqui é a explosão, aqui é o que as pessoas veem. O que está atrás do descontrole emocional, muitas vezes? A minha crença, os meus vícios. Eu estou acostumado a ser, inclusive eu já falo, eu sou uma pessoa explosiva. Então vira um hábito de ser uma pessoa explosiva, uma pessoa sem gestão emocional, uma pessoa sem controle emocional. Ela tá o quê? Sempre lá, em cima, explode, volta, tá em cima, explode, volta. Parece o quê? Uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento. E aí qual que é o problema? As pessoas, inclusive, se sentem pisando em ovos perto de você. Nunca sabe o que vai acontecer. E eu te pergunto, isso é atrativo? Isso é atrativo? Isso não é atrativo, pelo contrário, isso é cansativo. Isso é muito cansativo para quem está perto. Escuta isso que eu estou falando para vocês com muito carinho. Vamos lá. Eu peguei alguém falando eu sou assim, explodo por nada. Quem falou? Luciene. A Janaína também, sou eu. Quem mais? Janaína, não, já estou me tratando disso. Ah, bom. Tatiana, vai do 880, mas não sei se é você ou está falando de alguém. Felipe, acontece comigo, é assim mesmo. Elaine, já fui explosivo, hoje sou uma mosca morta. Cuidado, hein? Não é se anular, é saber se controlar. Entende? É saber se controlar. Alguém mais falou aqui. Adriele, sou eu. Então é o seguinte, pessoal. Sil falou lá aqui, ó. Eu. Já sou calma demais. Daniele, se você é calma demais, tem a tendência de você ser o inverso. Por exemplo, você deve ter uma característica de uma pessoa estável. O que é uma pessoa estável? É uma pessoa que, por questões de ter medo de conflito, e não é nem medo, mas desconforto de tomadas de decisão, você tem o hábito de empilhar as emoções. Então você vai empilhar, você aparenta apatia, mas por dentro você está empilhando. Aparentemente não está acontecendo nada, você consegue segurar numa boa. Só que pode ser que no dia que o bicho pega, esprema demais você faz o quê? Bum! Você vomita tudo em cima da pessoa. Pode ser, tá? Então, pessoal, primeiro ponto é o seguinte: você não é explosiva, você não é uma pessoa descontrolada emocionalmente. Você treinou ser. Então, mais uma vez, vamos falar assim: eu era assim. Eu era explosiva. Eu quero que você escreva aqui. Quem falou que é explosivo e não tem gestão de emoção, eu quero que você coloque no passado. Eu era explosiva. Eu era apática. Por que era? Porque quando você coloca no era, você se desconecta emocionalmente e neurologicamente daquilo que acontece. Olha lá, a Daniele colocou. Verdade, tá vendo? Eu nem te conheço, já te li aí. Não é? É, pessoal, isso aí é comportamento. Tem algumas coisas que a gente entende. Eu era explosivo, eu era assim. É isso aí. E a partir de hoje, quem é você? Eu quero declarações positivas. Vamos lá, coloca para mim. Declarações positivas agora. Se você não é mais explosiva, quem é você agora? Agora você coloca no presente. Eu sou o quê? Vamos ver. É libertação aqui agora, pessoal. É cura. É agora. É a hora. Vamos. Vamos. Se você não é mais explosiva, quem é você?
Olha quanta gente está colocando. A Vanessa colocou: eu sou extraordinária, sou consciente. Olha que legal. Sou equilibrada. Eu tenho domínio próprio, sou leve. Eu sou amável. Vamos lá. Eu sou mansa, equilibrada e amorosa. Tranquila e calma. Eu sou paciente. Eu sou maduro. Eu sou coerente. Quem mais? Quem dá mais? Eu sou uma pessoa liberta de coisas ruins? Não! Cuidado! Eu entendi a sua intenção, Mari. Mas em vez de colocar eu sou uma pessoa liberta de coisas ruins, o que você vai colocar? Eu sou uma pessoa preenchida de coisas boas. Sacou? A diferença, ela é sutil, mas ela é poderosa. Faz sentido? Agora eu pergunto para vocês, só de falar isso, como é que ficou o emocional de vocês? Diz para mim, se você não mudou a sua energia, só de você começar a escrever, sim ou não? Verdadeiramente, seja honesto com você. Você já conseguiu sentir que a frase, a palavra, ela já tem uma outra energia? Você percebeu como ela já tem uma outra energia, sim ou não? É ou não é? Então, pessoal, as pessoas que se descontrolam emocionalmente ainda, elas são pessoas que fazem o quê? Elas acabam agredindo verbalmente, elas humilham, elas culpam. Entende? Isso é descontrole emocional. Isso é descontrole emocional. Beleza? Olha lá, a Ana Luísa colocou, ó, até sorri escrevendo. Exatamente. Porque a comunicação, ela molda as suas emoções. Se você está com comunicação negativa, você está acessando uma determinada trilha de emoções. Se você comunica coisa positiva, você começa a ter uma outra trilha de emoções. É ou não é para desbloquear? Quem desbloqueou aqui fala assim, ó, tô desbloqueado. Tô desbloqueando qualquer coisa. É ou não é? A Cláudia colocou, estou procurando ser mais compreensiva. Cláudia, fala assim, ó, eu sou mais compreensiva e treine até se tornar essa pessoa que você busca. Quando você fala estou procurando, estou tentando, vou ser, você está jogando num futuro que pode nunca chegar. Coloque no presente para tomar posse. Estou desbloqueado, olha lá, palmas. Respirando melhor, a Gi colocou, que beleza. Feliz com o meu crescimento. Desbloqueado, desbloqueado, eu sou agradável, beleza. A Rosângela colocou como participar de suas mentorias. Rosângela, tem alguns modelos, né? A que eu mais recomendo, assim, que eu mais tenho divulgado, é a minha mentoria em grupo, que eu abro eventualmente, porque eu faço acompanhamento da turma, tá? Então, no dia 6 de dezembro agora, no dia 6 de dezembro, eu vou fazer um evento gratuito e lá eu vou falar um pouco da mentoria, como funciona, etc. E tal. Então, se você quiser conhecer, participa do evento, até porque vão ser 4 episódios extraordinários. Quem não está inscrito, vai no link da minha bio do Instagram, que já está lá, você já pode se inscrever, beleza? Se inscreve correndo lá para não perder nada. A gente abre comunidade, faz uma doideira lá. Tem até prêmio, hein? Não é? A Mari colocou, estou bem melhor. Muito bom, galera. Me chamou no inbox, mas não obtive retorno. Rosângela, eu peço desculpas, mas assim, eu recebo milhares de mensagens, assim, de verdade. Tá humanamente impossível responder todo mundo. Então eu vou puxando e vou respondendo, tá? Então, assim, não é má vontade, pessoal. Não é má vontade mesmo. E sou eu que respondo, não tem ninguém respondendo. Quando eu pego e respondo, sou eu que respondo, entendeu? Então eu vou puxando ali. Qualquer coisa, manda de novo, entendeu? Para poder subir, né, a mensagem e quem sabe eu consigo ver você lá. Tá bom? Beleza? Pessoal, é isso. Vamos para cima. Que os hábitos, aliás, um bom começo, né? Domingão, um bom começo para a gente poder
começar, bom começo para poder começar, ótimo, né? Um bom momento para a gente começar a mudar os nossos hábitos. Segundona, né? Amanhã, a partir de amanhã, vamos para cima, beleza? Então, pessoal, lembre-se, os hábitos são os seus hábitos que vão permitir você acessar a alegria, a prosperidade, acessar o amor, acessar os amigos, acessar valores, colheita de coisas positivas. São os hábitos, pessoal. Entende? Então vamos criar novos hábitos. E para mudar os nossos hábitos, nós temos que mudar nossas crenças. Para mudar nossas crenças, temos que mudar nossos vícios. Temos que treinar o nosso subconsciente. Entende? Senão, não vai. Beleza? Daniel Augusto colocou aqui umas 400 vezes a pergunta, agora que eu vi de novo. Vamos lá. Última pergunta que eu vou ler. Luciano, boa noite. Minha esposa terminou há 9 meses e já se envolveu com várias pessoas e está namorando. Ainda dá jeito? Eu te pergunto, Daniel, quanto que você já evoluiu de 0 a 10, verdadeiramente? Quanto que você está uma pessoa melhor? Quanto você está ganhando mais dinheiro? Quanto você está melhor na saúde? Quanto você está melhor como pessoa? Quanto você está melhor no seu social? Que lazer você tem? Como você evoluiu no seu espiritual? Se você não evoluiu significativamente, no mínimo nessas áreas que eu te falei, você ainda está se preocupando demais com ela e você ainda não se preparou para poder ter uma oportunidade. E se bobear, isso não está nem atraindo o olhar da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque você está olhando demais. Eu sei que pode ser assustador isso daí. Mas presta atenção, tem jeito? Sempre tem. Só que você tem que impressionar você para impressionar os outros. Para você chamar atenção e ver, inclusive, se é isso que você quer e etc e tal, que eu acredito que sim, entende? Porque você está buscando e você pode melhorar e pode libertar ela, porque ela necessariamente aí está mostrando para a gente, né, que tem um certo desespero. Se envolveu com várias pessoas, está namorando, percebe? Isso é disfuncional. A pessoa está desiludida, está perdida. De repente, é você que vai fazer toda essa transformação de forma extraordinária e voltar a ser um farol para ela. Entende? Então agora, tira o foco de lá e põe em você, amigo. Põe em você. Beleza? O Marcos colocou, minha sugestão, Clube da Metamorfose. Olha, gostei, hein? Marcão, Clube da Metamorfose, hein? Curti. Eu vou pegar as 4 melhores e vou fazer uma votação lá no meu Insta, tá bom? Aí vocês votem lá. Pronto. Eu já tenho algumas que o pessoal colocou, eu anotei. Vou colocar Clube da Metamorfose, dos Empoderados. Tá aqui, ó. Metamorfose, vou até colocar lá. Empoderados. Quem mais? Quem dá mais uma sugestão aí? Beleza, Daniel? Vamos explodir, no bom sentido, explodir tudo, tocar o terror. Não é? Gostei, Vânia. Tamo junto, galera. É isso aí. A Val coloquei, vamos pra cima! É ou não é? Claro que é. Vamos ver se tem mais alguma aqui, ó. Transbordante. Muito bem. Clube dos Transformados. Pronto, mais um aqui, ó. Transformados. Eu lembro que eu anotei em algum lugar isso, pessoal. Só que eu não lembro aonde eu adotei. É ou não é? Mas depois eu procuro aqui. Clube da Melhoria Contínua. Ô, Claudecir, eu sou um cara que vê muito da qualidade. Melhoria contínua me dá uma lembrança de... me dá uma lembrança da época de empresa, meu. Melhoria contínua. É ou não é? Clube da Evolução. Putz, gostei também, hein? Clube da Evolução. Pronto, já tem 4. Gostei. Vamos para cima. Vou fazer uma enquete, hein? Vou sair daqui e vou fazer uma enquete. Qual o nome que os Guardiões da Família querem que a gente dê para o nosso clube? Clube do quê? Aí vamos fazer uma votação e vocês aqui mandam. Corre para o meu Instagram, quem não está seguindo lá, segue para vocês poderem participar, que eu faço bastante perguntas. Eu vou começar a envolver vocês aí para vocês fazerem perguntas, beleza? E vamos que vamos. Pessoal, um beijo no coração. Espero que hoje vocês saiam daqui já com uma outra visão para começar a mudar os hábitos essa semana, mudar a vida de vocês. Vamos para cima que ninguém segura. Valeu, fiquem com Deus e que essa semana seja extraordinária para todos. Abraço!